Tem que ter associação dos dois. Então quem puder fazer, faça o seu jejum. Pode ser um período, acorda de manhã, não tem que tomar medicamento, tem que comer alguma coisa. Inicia depois, faz um horáriozinho, né? Algumas horas, administra com sabedoria, pede direção para o Espírito Santo. Ele é tão gentil, irmãos, tão suave. Ele é poderoso e suave. Ele é poderoso e meio. O Espírito Santo é tremendo, é muito forte. Ele é muito poderoso. Ele é o mais valente que Jesus falou. Que ninguém pode entrar na casa do valente se não amarrar o valente. Mas quando vem o mais valente é o Espírito Santo. Ele é valente, irmãos, mas é meio. É representado por um pombinho branco. Tem coisa mais pura que um pombinho. Não tem garra, não tem unha para picar, não tem nada. Mas ele é poderoso. É um mistério de Deus. Então, peço orientação ao Espírito Santo para nós poder vencer, né? Lucas 13, 22, né? Para nós começar a nossa meditação nesta noite. Logo depois, glória a Deus, também Gálatas, os frutos da carne e do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a alegria, né? É para nós ser alegre na presença do Senhor, glória a Deus. E depois nós também vamos ler lá em Tito, né? Glórias a Deus. Hoje é culto de ensinamento e nós temos que aprender algo do Senhor, amém, né? Glória a Deus, sair daqui alegre, feliz, né? Para nós poder enfrentar a nossa jornada diária, né? Lucas 13, 22. Irmãos, aqui 13, capítulo 13, versículo 22. Nós vamos ver o que Jesus ensinava, né? O que o Senhor ensinava? Qual era o ensinamento do Senhor? Glória, será que ele preparava o povo, avisava o povo, fortalecia a fé do povo, ou deixava o povo viver de qualquer maneira? Não, ele era muito rígido no seu ensinamento, mas com amor, com alegria, mas ele era muito rígido, irmãos. Ele era muito comprometido com ensinar a palavra. Glória a Deus, né? Onde ele ia, estava ensinando. Na casa de Marta e Maria, estava ensinando, né? Onde ele ia, estava ensinando a palavra. E assim é o crente, é o cristão, né? Vamos ler junto aqui então, a partir do 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, né? E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Vamos ver o que Jesus respondeu, né? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos, bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que palavra profunda, né? Deus. O Senhor Jesus dizendo para nós: nos esforçar. Nós vivemos um tempo, irmãos, que muitos não querem se esforçar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu ajudava meu pai a montar móveis. Alguém já montou móveis aí, já trabalhou nessa área aí? Era tudo manual, era tudo abraço. O pai tinha uma chave de fenda chamada catraca. E tu regulava ela, e tu empurrava ela, ela girava a fenda, tanto para um lado como para o outro. Mas era no muque, tinha que fazer força.
Às vezes o pai tinha uma motinha e eu montava na garupa do pai, pegava a caixa de ferramenta, uma caixa quadrada de madeira, botava na perna e nós íamos. E às vezes ia naqueles prédios lá nos andares, montar móveis, carregar, fazer força. Depois de já ter trabalhado de dia, isso era de noite. Meu pai fazia uns bicos, fazia serviço extra. Mas era tudo no esforço. Né? O pai teve ferraria, teve borracharia lá fora, no interior, lá no Lagoa. Agora Deus vai preparar nós ir lá. Os irmãos conhecerem, vão fazer a obra do Senhor. É o interior do interior. 80 quilômetros para lá de Soledade. E o pai trocava pneu de caminhão, era tudo com a pé de cabra, umas espátulas, marreta, era tudo na força. Não tinha aqueles equipamentos. Hoje tu vai numa borracharia, não estou dizendo que é errado, não. Mas tu vai nele, tem aquela máquina que aperta o pneu, tem a outra que enrosca o pneu e gira e já tira fora. Ele faz o mínimo de esforço perto do que se fazia antes. Eu também me lembro que o pai plantou fumo e era tudo no braço. Nós colhíamos o fumo no braço, trazia o feixe, botava na carroça, a carroça ficava cheia, ia guiando com os bois ali, né? Carroça com roda de madeira, com chapa de ferro, descarregava o fumo, matava nas varas, botava no forno, tudo manual, tudo no esforço, tudo, né? À base da força. Hoje tem máquina de costurar fumo, hoje tem máquina de arrumar pneu, então há uma facilidade, há uma facilitação para o homem. Né? Não tinha luz elétrica, tinha que acender um liquinho, terminava o gás, né? Ou com bateria de carro. Hoje tem luz elétrica, tu aperta o botão, aperta um micro-ondas, aperta um liquidificador, é tudo mais fácil. Mas nós não entendemos que no reino de Deus precisamos continuar nos esforçando. Não vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira que nós vamos conseguir entrar lá. Veja o que o Senhor ensinava. Chegou alguém, Jesus passava nas cidades, nas aldeias, chegou alguém e pergunta: mestre, são poucos os que se salvam? E Jesus então foi sincero com ele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não vão conseguir. Estão entendendo, irmãos? A importância de tu estar aqui hoje à noite ouvindo essa palavra. Deus bendito. A tua alma está assimilando a palavra, né? O teu cérebro está transmitindo para o teu subconsciente. O pastor leu na Bíblia, o pastor não tirou da cabeça dele. O pastor orou para trazer essa palavra. Então o Espírito Santo está fortalecendo a tua fé. Amém, eu creio, Jesus. Quem sabe tu orava só 5 minutos, tu vai dizer: não, o pastor pregou lá que eu preciso me esforçar, então não adianta eu só, Deus, eu aceitei Jesus, já não, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a ler a palavra, eu vou começar a dedicar tempo mais para o Senhor, eu vou procurar estar cada vez mais na casa do Senhor, né? Porque eu preciso estar na presença do Senhor para me ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus, nós te louvamos. E o Senhor Jesus, ele diz aqui, irmãos, que ele citou um exemplo muito triste. Algo que aconteceu lá na época de Noé. Hoje o veículo da salvação, qual é o veículo da salvação hoje? A igreja, né? A igreja do Senhor. Glória a Deus. A igreja é o veículo da salvação. Eu me lembro quando comecei nos cultos aqui, um profeta me entregou aqui que viu 2 arcas cheias de gente aqui subindo para o céu. Arca, navio, né? Aquele barco tipo de Noé. Hoje a arca da salvação é a igreja. A maneira de nós ser salvos é a igreja, é estando ligado ao corpo, é estando ligado a Cristo através da sua igreja, a sua noiva. E Deus cita na Bíblia que noiva, qual é o desejo da noiva? Estar perto do noivo. Qual é a atividade da noiva? Se aprontar para o grande evento do casamento. Então noiva vai ser levada, noiva tem intimidade, convidado só na festa. Quando terminou a festa, o convidado tem que se retirar.
Então, nas bodas do Cordeiro lá no céu, a Bíblia diz que haverá umas bodas lá, haverá uma festa, haverá o Senhor Jesus está nos aguardando. Só vai subir no arrebatamento noiva. Não noiva no sentido feminino da palavra, no sentido apronto espiritual. Aquele que almeja estar com o Senhor, que a alma dele deseja buscar. A noiva se apronta, está ansiosa, está preocupada com cada detalhe para aquele grande acontecimento. O foco dela é se encontrar com o noivo. Amém. O foco da igreja é se encontrar com o nosso Salvador amado. Nós nem conhecemos Ele pessoalmente. Nós estamos aqui por fé. Glória a Jesus. Ninguém viu Ele ainda. Se alguém viu, pode, mas o rosto dificilmente, né? Geralmente quando alguém sonha ou tem algum arrebatamento, quando olha para o Senhor, vê as feridas, vê a sandália, vê as vestes puras, né? Mas quando chega no rosto é um resplendor de glória, é um sol que brilha, não consegue ver o semblante do Senhor. Nós nem conhecemos o nosso noivo ainda. Estamos aqui por fé. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos chamou. Então há uma expectativa na igreja. Mas tem parte da igreja que é convidado. Tem parte que é os amigos do noivo. Tem parte que é dama de companhia. Eles não estão tão focados. Podem até ser salvos, mas eles não vão ter aquela proximidade maior do Senhor. Procure ser noiva cada vez mais do Senhor. Procure ter intimidade com o Senhor. Né? Somente a noiva entra nos aposentos. Somente a noiva tem intimidade com o Senhor no sentido mais próximo, né? mais perto de Jesus. Não no sentido carnal, humano aqui desse mundo, não. No sentido espiritual. Procure ser noiva que tu vai garantir a tua chegada no céu. Procure buscar a presença do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Ao chegar o cair da tarde, tem culto, hoje eu posso ir, eu vou ir. Se eu não posso, eu vou ter que trabalhar, amém, aí tranquilo, mas vou orar, mas eu vou buscar a presença do Senhor, porque eu preciso estar perto do meu amado Salvador, aquele que morreu por mim. Eu preciso buscar a presença gloriosa do Senhor. E Jesus citou o exemplo da arca de Noé. Quando Noé entrou na arca, quem fechou a arca? Foi Deus. O segredo, a chave estava com Deus. Meu Rei da Glória. Eu creio que muitos, quando começou a chuva, levou 7 dias, depois que Noé estava na arca, mas a Bíblia relata que nunca tinha chovido até ali. A terra conservava, era tipo uma estufa. Os homens duravam mais, o sol não era tão abrasivo, a terra conservava um pouco de umidade para produzir, não precisava chuva, né? Então era algo inédito, inesperado, inusitado. A chuva começou a chover, mas não só chover, começou a brotar água dos abismos, as fontes começaram a se romper, a geografia do planeta foi modificada. Deus operou uma grande transformação. Pode ver que a América do Sul é emendada na África, tá? Ela encaixa certinho. Então Deus ali abarcou as águas do dilúvio, espalhando os continentes. Deus operou algo tremendo, mudou a geografia da Terra. Deus, nós te louvamos, Jeová. Não temos tempo hoje para entrar nesse assunto. Eu quero que tu foque no seguinte: quantos que quando a arca estava aberta, os animais entrando, eles não ouviram o chamado de Deus. Mas quando Noé estava dentro da arca, o Senhor fechou a arca, eu creio que daí eles quiseram entrar. Deus maravilhoso. E Noé disse: não é possível. Mas Noé, abre a porta para nós. Não tem como abrir. Quem fechou foi Deus. E Ele tem um segredo muito tremendo. Quando Deus quer, Ele tem segredo até ninguém consegue descobrir, nem o diabo. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém. E a que Ele abre, ninguém fecha. E a porta da arca, Deus fechou. Então ninguém abriu. Eu imagino, irmãos, a angústia daquelas pessoas, o desespero de querer entrar na arca, e não era mais possível. E Deus não voltou atrás. Claro, aquela geração estava toda corrompida, né? O DNA deles já estava alterado.
Já havia uma corrupção genética na raça humana, né? Isso eu já expliquei em outras mensagens, não vou entrar nesse tema, né? Por isso que Noé e seus 3 filhos não tiveram filhos, só tiveram depois do dilúvio, quando Deus prendeu aquela demônio que estavam povoando a terra, né? E se misturando na geração do ser humano, né? Havia uma presença muito terrível de demônios, né? Então, mas o Senhor está dizendo aqui que naquele dia muitos ficarão de fora e começarão a gritar: Senhor, abre-nos a porta. E Jesus diz: não conheço vocês, mas comíamos, bebíamos na tua presença, o Senhor pregou nas nossas igrejas, nas nossas aldeias. E Jesus vai dizer: não conheço vocês, apartados de mim, vós que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o mais triste, irmãos, é que os perdidos, eles vão enxergar os remidos salvos. Essa é a parte que me comove. Meu Deus, tem misericórdia. Se eu pudesse sair pregando nas praças, essa é a parte que me comove. Aleluia. Olha o que o Senhor diz aqui no versículo 28: ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes, quando enxergar no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Os perdidos vão enxergar os salvos, remidos. A parábola do rico e de Lázaro: o rico não enxergava Lázaro, enxergava. Essa é a maior dor, a dor da perda, o sentimento de ter perdido a grande oportunidade. Aleluia. O rico enxergava Lázaro, e o rico dizia, mas pensava, quem sabe, né, no seu pensamento: mas eu fui um homem rico lá na terra, e Lázaro era apenas um mendigo. E como ele está nesse local tão lindo, tão aprazível, paradisíaco, e eu aqui nessa chama sendo atormentado, em dor, em tormento incessante. Estão entendendo, irmão, a importância de eu estar aqui nessa noite? Aleluia. Dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se afinando, se aprumando, se preparando para morar no céu. Glória a Jesus, aleluia. Leia Isaías 66, último versículo 24. Quem pode achar para nós? Irmãos, os perdidos vão enxergar os salvos. É terrível isso. É assustador. 66, último capítulo, último versículo 24. Sairão e verão os cadáveres, tá? Irmãos, hoje Deus tem deixado alguns sinais na terra. Deus deixou o Mar Morto. Quem é que sabe o que é o Mar Morto? É o mar lá de Israel, onde o sal é muito concentrado, a pessoa fica boiando. Lá era onde era Sodoma e Gomorra. Onde tem sal é sinal do juízo. Sal é sinal do juízo. Vós sois o sal da terra. Lá houve um grande juízo de Deus. A esposa de Ló também tem uma estátua lá de sal petrificado, né? Aquela que olhou para trás. Então Deus tem deixado sinais de que houve severo juízo já da parte de Deus. Aleluia. Mas veja o que diz aí 66. Quem achou pode ler. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morre, nem o seu fogo se apaga. E serão um horror para toda a carne. Isso é durante o milênio, durante os 1000 anos de governo de Jesus sobre a terra. A carne, ou seja, a humanidade que vivia naquele tempo, vai enxergar os perdidos, de alguma forma. Sairão e verão os cadáveres. Mas se o verme come e nunca morre, o fogo queima e nunca se apaga, se fossem cadáveres mortos, não sentiriam nada. Mas não, a alma está morta. Então, irmãos, é grande a missão que nós temos de portar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Aleluia. É muito maior do que nós achamos que é. Glória a Deus. Eu fico muito espantado quando eu vejo a igreja. E o Senhor me mostra que Ele queria uma igreja cada vez mais despertada, mais comprometida, mais noiva e menos convidado do noivo, mais noiva e menos amigo do noivo, mais noiva e menos dama de companhia.
Ele precisa de uma igreja mais comprometida. É, meu rei da glória, aleluia. Porque a missão é muito forte, é muito tremenda, é muito... Irmãos, é muito compromisso pregar o Evangelho. É coisa muito séria. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Glórias a Deus. Vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5. Maravilhoso texto. Eu quero que alguém leia para nós ali, Gálatas 5, a partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Até aqui. Amém, glória a Os Deus. frutos da carne e os frutos do Espírito. O tempo não nos permite nós aprofundar essa palavra. Mas um dos frutos do Espírito é a alegria. Nós servir a Deus com alegria. Irmãos, até os reis antigamente ninguém podia se apresentar para eles triste. O semblante descaía. Leia a história de Neemias para os irmãos. Neemias arriscou a vida quando ele foi triste na presença do rei. Como ele era muito querido, o rei disse: por que está triste? E ajudou ele, porque Deus estava no negócio. Mas se alguém se apresentasse triste para o rei, era sentenciado à morte. A rainha Esther, lá na época do rei Assuero, do rei Nabucodonosor também, somente se apresentar para o rei sem ordem já era pena de morte. Eram simples homens mortais que nem nós, mas estavam investidos em autoridade de rei. Imagine o nosso Senhor, que é, claro que ele não é assim, mas ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, amoroso, benigno. Ele não é rigoroso assim para nos matar, não. Ele quer a nossa alegria em servir o Senhor. Ele quer a nossa alegria de estar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho um espinho na carne, eu pago um preço, eu carrego um jugo, eu tenho uma cruz terrível, irmãos. Até Jesus teve. Não tem como nós escapar. Mas se alegre a si mesmo. Se alegre no Senhor. Porque, irmãos, eu já acompanhei o desenlace de muitos crentes, pessoas que foram salvas. Ninguém foi para o céu triste. Os que eu acompanhei. Deus sempre preparou eles e alegrou antes de levar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque como é que tu vai chegar no céu com pesar, cheio de ressentimento, de reclamações, de murmurações? Problema nós temos caminhonadas de problema. Mas como é que tem pessoas que não focam no problema e passam e realizam, e se alegram e buscam em Deus, e outros ficam ali cavocando? Se o problema é desse tamanho, ele começa a cavocar. Quando vê o problema está gigante, porque ele está alimentando o problema, ele está fuçando no problema. Irmão, se eu tiver um machucadinho aqui no dedo, eu começar a fuçar nele, começar a mexer, quando vê, está um feridor. Irmãos, nós temos que ser alegres no Senhor. É Deus poderoso. Esse é um dos frutos do Espírito, o qual eu queria falar. E para nós vencer aí a nossa palavra que o Senhor nos concedeu hoje, glória a Deus, vamos ler aqui em Tito capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, e depois já estaremos orando, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, A igreja foi estabelecida para triunfar, para vencer, para triunfar nesse mundo, para levar almas a Cristo, para preparar uma noiva, para adornar uma
Deus fortalecer essa noiva, né? Para que ela se apresente alegre na presença do Senhor, né? E para ser noiva tem que estar com trajes de festa, né? Olha a veste da noiva. Que cor é a veste da noiva? E os convidados também vão de branco? Não, dificilmente, né? Pode ver que geralmente os homens vão de preto, né? Terno preto, o noivo vai de preto, né? E as mulheres, quem já foi em casamento recentemente? Qual é a cor da roupa da noiva? Branca. E das outras senhoras convidadas? Amarelo, azul, roxo, menos branco. Se alguém botar branco, ele quer chamar a atenção no lugar da live, fica até meio constrangedor, né? Ali o destaque é a noiva. A noiva do Cordeiro vai entrar no céu triunfal. Glória a Deus, eu quero estar lá, E gente. vai ser destacado, os anjos vão estar admirando a noiva. Os heróis da fé que venceram aqui na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, vale a pena servir o Senhor. Vai ser uma entrada triunfal. Glória a Deus, aleluia. Certa vez um missionário, ele saiu dos Estados Unidos, deixou a parentela dele, deixou o trabalho dele, deixou a cidade dele, deixou tudo e foi pregar o Evangelho, não aqui em Marau, que aqui para ele seria um paraíso, né? Ele foi lá para a África. Deus, poderoso, Jesus. E tem gente, nós às vezes achamos que fizemos muito para o Senhor. Temos que fazer mais, passar mais em igreja. É, meu Jesus, eu te amo, Jesus. Ele foi para a África, onde não tem nada. Ah, mas se tiver dinheiro, não adianta, vai comprar o que não existe. Algumas hoje tem cidades, né, com conforto, mas ele foi fazer a missão, local de sofrimento, de renúncia, de passar necessidade, de malária, de febre amarela, de doença, de feitiçaria terrível. Os bruxos lá conseguem mexer objetos, os demônios se materializam. Deus. Irmãos, é tremendo. Ele foi para lá, gastou a vida dele, chegou no final da idade dele, já estava bem velhinho, fraco, já a igreja pagou para ele voltar, já não tinha mais força para ficar lá. Ele e a esposa dele perderam filhos lá, foi um sofrimento, mas fizeram a obra. Eles embarcaram no navio, passagem de segunda classe para eles, a igreja, né, não tinha muito recurso, então vieram na segunda classe. E o presidente dos Estados Unidos tinha ido fazer uma viagem de negócios e ficou 15 dias fora do país. Ele tinha ficado 30 anos fora do país. Aleluia. Quando aquele homem veio no navio, o presidente também veio, o presidente da primeira classe, cheio de segurança, cheio de assessores, né? Naquele tempo ainda o avião não era muito popular, era de navio mesmo. Quando chegou nos Estados Unidos, o missionário olhou para fora, assim, no porto, né? Banda tocando, fanfarra, e tocando, e o maestro, né? E bandeiras tremulando, e fitas, e festa, o povo reunido. Ele estranhou, será que é para mim? Né? Acho que não, daí ficou sabendo que o presidente estava no navio, né? Da primeira classe. Era para o presidente. O presidente desceu, todos os outros passageiros tiveram que esperar, né? Primeiro desce o presidente. E aquela festa, e vieram abraçar o presidente, como é que foi de viagem, o presidente, a sua esposa, e aquela festança. E o missionário começou a ficar triste. E disse para o Senhor: Senhor, eu fiquei 30 anos lá na África, gastei minha vida toda já apagada, e ninguém para me recepcionar. E o nosso presidente ficou 15 dias, veio a cidade inteira recepcionar. E daí o presidente já se foi, já saiu a banda, tudo, aí os outros passageiros puderam sair também. E aí o Espírito de Deus abriu assim uma visão no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
e falou com ele, disse assim: meu servo, ele já chegou na pátria dele, o presidente já chegou, aqui é a pátria dele, aqui é o lugar dele, mas tu ainda não chegou. Glória a Deus, A aleluia. tua chegada ainda está um pouquinho mais para frente. Deus bendito. Mas eu vou deixar tu dar uma olhadinha, assim, um vislumbre de como será a tua chegada. Quando o Espírito Santo de Deus abriu aquela janela no céu, assim, ele olhou. Deus poderoso. Aqueles anjos tocando seus instrumentos, adorando a Deus, e aquela festa no céu. Aquela festa ali nos Estados Unidos parecia nada. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa bem pobrezinha, Te adoramos, Senhor. da recepção da igreja lá no céu. Pela fé nós estaremos. A igreja do Senhor triunfa, é triunfal, ela vence vitoriosa, é no jejum e na oração, mas ela É vence. verdade. Ela sofre, ela geme. É Deus poderoso. Até o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Deus fala no Salmo 86, algumas traduções da Bíblia diz que Deus é um Deus benigno, sofredor e compassivo. Deus sofre. Deus perdeu, irmãos, lá do céu a terça parte dos anjos, que é filhos dele. São como filhos, eram como filhos, perderam essa condição. Deus sofre. Mas eles tomaram uma decisão, Deus não poupou. Deus, nós te louvamos, Pai. Mas nós tomamos outra decisão de aceitar Jesus, de ficar firme até o fim. Amém, glória a Jesus. Não importa o que aconteça, É Deus poderoso, Senhor. nós não vamos negar o nosso Salvador. Glória a Deus. Tito capítulo 2, para nós encerrar. Os deveres de várias classes de pessoas. Tito capítulo 1, pedi para o José ler para nós, que ele lê rápido ali. Faça favor, José. Você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. Ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que eles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Um povo zeloso de boas obras, exclusivamente seu. O Espírito de Deus tem ciúme da igreja. O Espírito Santo, ele é zeloso. Ciúme santo. Não é um ciúme conforme a gente conhece que não é desse sentido, é um ciúme santo. Um povo seu, exclusivo. Um povo preparado. Amém, irmãos? O missionário Celeste está louvando o Senhor, orando, que as horas se passam, passa aqui, glória a Deus. O tempo não nos permite discorrer mais sobre a palavra, irmãos, mas em nome do Senhor Jesus, se alegre nessa noite, porque a igreja do Senhor, ela triunfa, ela é vitoriosa. Louvado seja Deus.